3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Você está com a sua vida alinhada com a Palavra de Deus, alinhada com a vontade de Deus. É muito lindo podermos perceber que toda a Escritura está alinhada entre si com Deus. Sim, exatamente. Vemos o Antigo Testamento alinhado com o Novo Testamento. Vemos a história de Cristo desde o livro dos começos, desde o Gênesis. Podemos ver este alinhamento e podemos ver a história da salvação em todo o Antigo Testamento, trazendo em Cristo Jesus o cumprimento de todas as profecias. É o que nós vamos ver no programa de hoje. A história da salvação no livro de Gênesis, no livro dos começos. Quando começa o ser humano, quando começa a terra, começa o universo, as línguas, a família, o primeiro casamento. Sim, nós vamos ver ali a história da salvação para o homem em Gênesis, culminando em Cristo. Para ver isso, deixe o seu coração aberto. Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai te revelar. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vemos que a história é algo tão lindo, tão maravilhoso. Todo o enredo das Escrituras, ele tem começo, meio e fim. E o fim da história se alinha, se abotoa com o começo da história. Tudo que nós temos no capítulo 1 e 2 de Gênesis, todo aquele cenário maravilhoso da perfeição, do início da criação, nós vamos ver que o pecado trouxe uma grande confusão, uma bagunça. Deus vai levantando uma nação, Deus levanta Israel, Deus levanta em Abraão uma descendência para ter um descendente especial da família de Davi, da tribo de Judá, Jesus, que vai trazer toda a humanidade de volta àquele começo, de volta ao que Deus planejou em Jesus. Mas nós vamos ver a história bem no comecinho. Gênesis nos fala do Deus triuno na criação. Olha o que diz o Gênesis capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Lemos assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Nós vamos ver que em 6 dias Deus criou todas as coisas que existem, visíveis e invisíveis. Por que essa expressão visíveis e invisíveis? Porque tem coisas da criação de Deus angelical que nós não vemos com esses olhos mortais. Nós não podemos ver os anjos que estão aqui ao nosso redor, a realidade espiritual e às vezes até mesmo demônios que estão agindo nas pessoas e fazendo tanta confusão no mundo. Nossos olhos físicos não podem ver, mas também nós não podemos ver esse microcosmos, esse mundo que enxergamos com microscópio, assim como o macrocosmos, esse mundo tão grande que nós não conseguimos enxergar a não ser com os telescópios gigantescos. Mas tudo foi feito por Deus. Em 6 dias, no primeiro dia, Ele criou a luz. Essa matéria maravilhosa para formar todas as coisas existentes. Deus criou a luz. O Deus triuno. Deus triuno. E nós vamos ver também no Novo Testamento, nos Evangelhos, no Evangelho de João, nós vamos ver Jesus na criação do mundo. João capítulo 1,
também dos versículos 1 ao 5. Gênesis 1, de 1 a 5, João 1, de 1 a 5. Lemos assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bem, você pode ver aqui alguma relação do Gênesis com o Evangelho? Você pode ver aqui algumas coisas interessantes do versículo 1 ao 5 de Gênesis com o versículo 1 a 5 de João? Você viu que a primeira coisa a ser criada foi a luz? E aqui em João está escrito que Jesus é a luz? Nós vemos aqui, no início da criação, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aí está no plural, Elohim. Elohim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criou os céus e a terra. E em João nós lemos, no princípio era o Verbo, a palavra em ação. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, é Jesus. Jesus é o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, porque Deus fez tudo através da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz é necessária para que haja vida. Não tem vida sem a luz. A luz mostra e traz e mantém a vida. Tão lindo. Podemos ver Gênesis e os Evangelhos. Nós vamos ver que o pecado da humanidade e o juízo de Deus com o dilúvio. Nós vamos ver que em toda a Escritura há esse alinhamento tão perfeito do que está lá no Antigo Testamento, correlacionado, alinhado perfeitamente com o Novo Testamento. Nós vamos ver que tudo que está ali em forma de história ou da revelação do Senhor no Antigo Testamento, nós vemos em Jesus a consumação desta revelação. Nós vemos em Jesus o que foi criado no poder de Jesus, pela palavra de Jesus. Ele é um com o Pai, e ele estava desde o princípio com Deus na criação. Em Gênesis 6, de 11 a 14, nós vamos ver o pecado da humanidade e o juízo de Deus que veio com o dilúvio. Lemos assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Bem, aqui em Gênesis, seguindo a história, vimos que Deus criou um homem perfeito. O pecado entrou na história do homem, quando o homem desobedeceu, comendo do fruto que Deus disse: não coma. No dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. A morte entrará em sua vida. Você vai morrer. O homem desobedeceu, ele e sua mulher. O pecado entrou, veio o primeiro homicídio, e nós vamos ver a descendência de Caim, vamos ver o primeiro bígamo, e violência, e confusão, e Deus diz: vou destruir a terra, vou enviar o dilúvio, mas vou salvar você, Noé, e a sua família. Faz uma arca para a salvação. Deus não destruiu tudo que ele criou. Ele veio dar uma nova chance, trazendo uma nova aliança, dando uma nova oportunidade. E nós vamos ver que Jesus veio
como a salvação. Jesus veio para trazer a vida. A palavra Noé significa descanso. Deus queria trazer o descanso para a terra em um novo tempo. Jesus, seu nome significa Deus salva. Jesus vai trazer a salvação em si. Ele mesmo representa esta arca, ele representa esta salvação, porque o juízo de Deus vem sobre a terra. E Jesus fala dos dias de Noé e da sua vinda. Jesus veio, deu a sua vida ali na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, enviou o Espírito Santo e voltará. Voltará num dia em que o Pai sabe. Ele trouxe todos os sinais que aconteceriam ou vão acontecer na sua vinda. Mas ele diz o seguinte, em Mateus 24, de 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Bem, Jesus usa aquele momento quando todos estavam vendo, a arca estava crescendo, tomando forma, e a arca de Noé não era um barquinho qualquer, não era uma tecnologia simples, mas bem complexa. Era um grande barco de dimensões de transatlântico, mas um barco feito não para navegar, mas para flutuar. E nós vamos ver toda a sabedoria de Deus entregue a Noé para, com a tecnologia daquela época, fazer aquela arca para a salvação da sua família e dos animais. E Jesus veio trazer essa salvação de modo absolutamente maravilhoso, maravilhoso. Ele veio trazer o perdão, a salvação, a nova vida, mas todo o pecado do mundo haverá de ser julgado. E Jesus diz que, como foi nos dias de Noé, as pessoas não estavam preocupadas, casando, dando em casamento, é festa, a vida continua. E Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e veio o dilúvio. Aí já não tinha mais tempo. Assim será na vinda de Jesus. Será também no abrir e fechar de olhos. O Senhor virá e o juízo virá. Mas Gênesis nos fala da promessa de um Salvador. O pecado entrou na humanidade, mas Deus prometeu um Salvador. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós lemos assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, quando confessaram o seu pecado, eu comi o fruto, mas foi a mulher que me deu. A mulher disse, eu comi o fruto, eu desobedeci, mas foi a serpente que me fez pecar. O Senhor Deus trouxe uma maldição sobre a serpente, símbolo de Satanás, do inimigo, do adversário do ser humano, e trouxe uma palavra também para a mulher e o homem. E ao trazer esta palavra de maldição para a serpente, o Senhor disse, porém inimizade entre ti e a mulher. Há uma inimizade entre a serpente e a mulher. Há uma inimizade entre Satanás, entre o inimigo de nossas almas e a igreja, se pusermos a mulher simbolizando a igreja ou a humanidade. Há uma inimizade. O inimigo, ele não quer o nosso bem. O inimigo não é amigo, ele quer o mal, ele quer a destruição. Tantas pessoas fazendo pactos com Satanás, fazendo pactos com o diabo, pactos de sangue, sabendo que estão perdidos,
sabendo que estão condenados, entrando por este caminho tão terrível. Se você entrou por este caminho, é tempo de sair. Deus pode te trazer salvação e libertação. O inimigo, tudo que ele faz, parte de inimizade, parte de uma raiva que ele tem e um desejo de destruir tudo que Deus ama, tudo que Deus quer, tudo que Deus fez com tanto amor. Sim, o inimigo. E o Senhor disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a serpente, o inimigo, haveria de atingir a semente da mulher, o filho da mulher. Sim, o filho do homem, ou seja, Jesus, o Cristo, não viria ao mundo de um casamento normal, de um relacionamento normal, homem e mulher. Ele não seria um filho da humanidade. Ele teria de ser filho de Deus, colocado no útero materno, colocado no útero da mulher de uma virgem, como ele diz: a virgem conceberá e dará à luz um filho. O Filho de Deus, colocado ali no ventre de Maria, aquela jovenzinha descendente da tribo de Judá, casada ou desposada ou prometida ou noiva, porque não tinha ainda consumado o casamento com José. Sim, ali estava o Salvador da humanidade. E o anjo diz para José e disse para Maria também: o nome do menino será Jesus, ou Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus significa Salvador. Na verdade, o inimigo feriu o calcanhar do Senhor. Na verdade, o inimigo veio com a sua picada mortífera. Na verdade, o Filho de Deus experimentou a morte. Experimentou a morte. A morte que nós vamos ver personificada e lançada no inferno junto com Satanás, os seus demônios, o anticristo, a besta. Nós vamos ver a morte ali personificada. Este ferirá o seu calcanhar. Jesus foi atingido. O inimigo pensou que venceu. Eu venci o Filho de Deus, ele morreu. Mas Jesus desce ao túmulo, ele desce ao reino dos mortos e ele diz: Satanás, dá-me as chaves. Ele trouxe as chaves da morte e do inferno. Estão nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. E é tão maravilhoso podermos ver que o Senhor é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Quando a serpente é esmagada, quando a sua cabeça é atingida, ela está derrotada, ela está morta. Jesus veio ferir a cabeça da serpente. Nós vamos ver que lá no Gênesis 12, de 1 a 3, nós vamos ver que Deus faz uma promessa a Abraão, uma promessa que é para ele, para a sua descendência e para as nações. Olha o que está escrito, Gênesis 12, de 1 a 3. Deus chama a Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou mostrar, eu vou caminhar com você, Abraão, vou te dar uma descendência, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sim, aqui nós vamos ver que Deus vai trazer o descendente de Abraão, o descendente através de Isaque, através de Jacó, através de Judá
E nós vamos ver que na descendência ali de Judá tem o rei Davi, e na descendência de Davi está Jesus. Tanto por Maria, por Natã, filho de Davi, como por José, filho de Salomão, filho de Davi. Nós vemos ali Jesus. Aconteceu o cumprimento da promessa feita a Abraão em Cristo. O mundo todo é abençoado por uma bênção que veio para Abraão em Cristo. Vamos ver a revelação desta bênção? Olha que coisa linda, está em Gálatas capítulo 3, versículo 16. Está escrito: ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. A promessa que Deus fez a Abraão estava toda sendo culminada ou focada em Cristo. Cristo é a bênção da humanidade. Cristo é a bênção para todo mundo. Cristo. Só Ele pode trazer o perdão dos pecados. Só Cristo pode trazer a paz, paz com Deus, paz consigo mesmo, paz uns com os outros. Só Cristo. E o cumprimento da promessa feita a Abraão vem até Jesus. Ele vai abençoar todas as famílias da terra. Gente, nós sabemos que pessoas na droga, viciados, pessoas que estão lá nos presídios, criminosos, ladrões, pessoas más, pessoas perversas, pessoas endemoniadas, pessoas que só querem o mal. Quando têm um encontro com Jesus, quando se quebrantam e entregam seus corações ao Senhor, são transformados. Aquele assassino se torna uma ovelha, um filho de Deus, uma pessoa cheia de amor e de bondade. Aquele ladrão se torna uma pessoa trabalhadeira e generosa. Só Deus pode fazer. Aquele bêbado inveterado, ele se torna uma pessoa sóbria e feliz e centrada para trabalhar, para ensinar, porque o Senhor transforma. Jesus traz vida nova, vida eterna. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra, no teu descendente. O apóstolo Paulo diz, ele não fala, Deus não fala nos teus descendentes, que Abraão gerou, quantos filhos? 8 filhos. Ele gerou Ismael, Isaque e os 6 filhos de Quetura. 8, 7 nações árabes e a nação de Israel. Não é nos seus descendentes que a humanidade seria abençoada. Não, é no singular, em Cristo, no seu descendente. Você já foi abençoado em Cristo? Você já tem Cristo como seu Senhor e Salvador? Sua vida pertence a Ele? Que tal orar e entregar-se a Ele agora? Vamos fazer isso? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está. E ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Contempla-me, lava-me, limpa-me, Senhor. Perdoa-me, dá-me um coração puro e reto na Tua presença. Livra-me de tudo aquilo que eu sou, pois eu quero ter a Tua graça habitando em mim. Quero ter o Teu perdão, o Teu amor, a Tua paz. Eu quero ter a Tua salvação a me envolver. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, com tudo que sou, com tudo que tenho. Eu e a minha casa somos Teus, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como Deus é bom. Fique firme na sua decisão. Fique firme na palavra do Senhor. Leia sempre a Bíblia, ore, participe da igreja
e seja fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!